Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo estudo A Caminho da Luz. Hoje continuaremos vendo sobre os egípcios, mas estamos já no final, pessoal. Depois a gente vai começar a ver a Índia. Então, fique para o nosso queridíssimo estudo e solta a vinheta. Pessoal, hoje nós vamos ver sobre as pirâmides, que é um assunto muito discutido. Inclusive, está falando bastante sobre as pirâmides ultimamente na mídia mesmo. E vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Também peço perdão pelo som, porque tá chovendo, pessoal. Então, se vocês escutarem algum barulho, é a chuva. Vamos lá. O Cristo nunca deixou de apoiar o povo egípcio, enviando mensageiros e inspirando suas realizações que, até hoje, são admiradas e respeitadas. Com o tempo, essas almas exiladas perceberam que o seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Guiados por forças superiores, decidiram construir as grandes pirâmides como uma mensagem eterna para as futuras civilizações. Esses monumentos serviam tanto como templos sagrados de estudo e iniciação, quanto como um livro do passado contendo profecias e conhecimento. Então, sim, pessoal, a gente vai ver nesse livro que Jesus está presente em absolutamente tudo. Inclusive agora, Jesus está presente conosco, gente, dentro da nossa sociedade em si, né? No mundo, com cada um de nós. É importante a gente lembrar, pessoal, que Jesus está do nosso lado. Basta a gente querer ver. Porque às vezes, gente, eu passei muito por isso. Antigamente eu tinha muita vergonha, né? De falar com Jesus e querer Jesus perto de mim por conta das minhas falhas, dos meus erros. E isso é um bloqueio, gente, que precisa ser trabalhado. Então, se você tem isso hoje, trabalhe, porque Jesus está aí do seu lado. E o fardo não precisa ser tão pesado, tá? Porque Jesus ajuda, Jesus auxilia. E aqui ele estava auxiliando o povo egípcio. E aí, tanto nessa questão de ele auxiliar, eles falam aqui sobre as pirâmides, que serviam, né, como uma mensagem para as futuras civilizações. Ou seja, as pirâmides mexem conosco até hoje. E também como templos sagrados, né, estudo de iniciação, quanto também tendo profecias e conhecimento. Agora ele continua falando o seguinte: as pirâmides impressionam não apenas pela grandiosidade e esforço envolvidos em sua construção, mas também pelos extraordinários conhecimentos que elas revelam. Cada medida possui um significado simbólico relacionado ao sistema solar e à Terra. As pirâmides contêm informações sobre a extensão das terras habitáveis, a distância entre o Sol e a Terra, a precessão de equinócios, entre outros conhecimentos científicos que só recentemente foram confirmados pela astronomia moderna. Então, gente, é algo muito mais complexo do que podemos imaginar, não é mesmo? Então, sim, elas nos impressionam, primeiramente pela sua grandiosidade, né? Porque é muito bonita, é muito diferente, né? Até hoje a gente fica se perguntando, meu Deus, como que eles conseguiram construir essas pirâmides naquela época? Para vocês verem como, de fato, esses povos, eles tinham já um conhecimento, gente. Não tem um povo extremamente primitivo, dificilmente ia conseguir construir algo dessa magnitude. Mas um povo que já traz um conhecimento de outros planetas, né, no caso de Capela, é óbvio que conseguiram fazer isso. Então ele está falando aqui que cada medida possui um significado simbólico relacionado ao sistema solar e à Terra, tá? Então as pirâmides, elas contêm informações sobre a extensão, tá, das terras habitáveis, a distância entre o Sol e a Terra e a precisão de equinócios, tá? E entre outros conhecimentos que só estão sendo confirmados atualmente. E hoje, gente, faz uns dias que eu li uma notícia sobre as pirâmides. Eu não vou lembrar agora aqui o teor dessa notícia para contar para vocês. Mas, de fato, eu li uma notícia. Então, até hoje, as pirâmides ainda têm coisas a nos mostrar e a nos ensinar. Isso é maravilhoso. Deixei até aqui uma fotinha das pirâmides para vocês conseguirem dar uma olhada. Como, de fato, é linda, né? É maravilhosa. A gente tem muita vontade de ir pro Egito.
Se você é apaixonado pelo Egito, como eu, comente aqui embaixo, porque eu adoro, gente. Inclusive tem até tatuagem e eu acho maravilhoso. E agora, pessoal, vamos para o texto redenção. E o que ele está querendo dizer nesse texto aqui? Após essa construção extraordinária, os grandes iniciados do Egito retornaram ao plano espiritual ao longo dos séculos. Então, sim, pessoal, os espíritos que viviam nessa época das pirâmides, mas já, assim, pode ter um ou outro ainda encarnado, mas a grande maioria voltou para a capela. Ou seja, quitou os seus karmas, quitou os seus débitos e pôde retornar para a capela, tá? Com o regresso deles aos mundos elevados da capela, os conhecimentos sagrados dos templos tebanos transmitidos pelos sacerdotes de Menfins foram desaparecendo. Então, gente, é o que está acontecendo hoje. Se você vai hoje no Egito e compara o Egito de hoje com o Egito daquela época, você vê uma diferença absurda. Porque todo esse teor, todo esse conhecimento, todas essas questões, essas escrituras sagradas foram se perdendo. Por quê? Porque os espíritos que faziam isso, que alimentavam toda essa questão, foram retornando para a capela. E aí ficaram o quê? Espíritos mais primitivos. E hoje o Egito a gente percebe que é um país com muitos débitos, né? Com os espíritos, né, que reencarnam lá no caso, tem muitos karmas. Então a gente percebe a mudança absurda que aconteceu, né? E aí ele continua aqui, ó. Os mistérios de Ísis e Osíris foram substituídos pelo de Eleusis, adaptados nas iniciações da Grécia Antiga. Em alguns séculos, os antigos exilados se reuniram novamente no plano espiritual, sob a bênção do Cristo. Então, sim, gente, os antigos exilados, no momento, se reuniram com a bênção do Cristo. Certamente houve ali uma reunião, houve ali uma comunicação. E isso é incrível, né? É maravilhoso de imaginar isso. A maioria voltou ao sistema de capela, encontrando conforto em reencontros sagrados. Mas muitos desses espíritos dedicados e comprometidos permaneceram na Terra, reencarnando diversas vezes sob a influência divina de Jesus para cumprir missões generosas e abençoadas. Então, sim, pessoal, a maioria desses espíritos pagaram os karmas que eles tinham. Mas, gente, esses espíritos benevolentes e dedicados criaram um amor pela terra. Que é o que acontece, né, gente? Espíritos que, assim, já atingem um grau mais evolutivo, né, bom, eles criaram esse apego. Então, eles começaram a voltar na Terra com missões. Então, sim, gente, até hoje tem muitos espíritos dessas eras reencarnando aqui na Terra. Algum ou outro para pagar karma também, tá? Porque, né, às vezes tem algum karma ou outro, mas muitos em missão, auxílio à humanidade. Então, sim, gente, eles voltavam com missões, sendo sacerdotes ou sendo, né, pessoas aí de alto nível para justamente ajudar nós, meros humaninhos, a evoluir, a crescer, igual o planeta deles, a Capela, estava crescendo, né? Já tinha chegado no nível bom. E só agora que estamos começando aí a caminhar, tá? Claro, sempre caminhamos, mas agora as coisas estão indo mais depressa, né? Pelo menos eu sinto isso. Terminamos, pessoal, o capítulo sobre o Egito, tá? Agora, o próximo capítulo é o capítulo 5 sobre a Índia. Sim, gente, maravilhoso também. E eu espero muito vocês aqui semana que vem pra gente começar esse estudo divino, tá bom? Um beijo, tchau!